Pense e Enriqueça, por Napoleon Hill. Capítulo 2. Desejo. O ponto de partida de toda realização. O primeiro passo em direção à riqueza. Quando Edwin C. Barnes desceu do vagão de carga em Orange, Nova Jersey, há mais de 30 anos, ele poderia ter parecido um andarilho, mas seus pensamentos eram de um rei. Ao caminhar dos trilhos ferroviários até o escritório de Thomas A. Edison, sua mente estava em plena atividade. Ele se visualizava diante de Edison, ouvindo a si mesmo pedir uma oportunidade para realizar a maior obsessão de sua vida: o desejo ardente de se tornar associado comercial do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança nem um simples desejo. Era uma vontade pulsante, intensa, que transcendia tudo o mais. Era um desejo definitivo. Esse desejo não era novo quando ele abordou Edison. Ele já dominava Barnes há muito tempo. No início, quando o desejo surgiu em sua mente, talvez tenha sido apenas um simples desejo, mas quando Barnes apareceu diante de Edison anos depois, aquilo já era uma convicção. Anos depois, Barnes voltou a estar diante de Edison, no mesmo escritório onde havia se encontrado com o inventor pela primeira vez. Desta vez, seu desejo havia se tornado realidade. Ele estava em sociedade com Edison. O sonho dominante de sua vida havia se materializado. Hoje, as pessoas que conhecem Barnes o invejam pela sorte que a vida lhe proporcionou. Elas veem sua conquista sem investigar as causas de seu sucesso. Barnes teve êxito porque escolheu um objetivo claro e concentrou toda a sua energia, vontade, esforço e recursos nesse objetivo. Ele não se tornou sócio de Edison no dia em que chegou. Ele aceitou começar com o trabalho mais simples, desde que isso representasse um passo em direção ao seu objetivo. Passaram-se 5 anos antes que surgisse a chance que ele buscava. Durante todo esse tempo, nenhuma promessa ou esperança de realização de seu desejo foi dada a ele. Para todos, exceto para Barnes, ele era apenas mais uma peça na engrenagem dos negócios de Edison. Mas, em sua mente, ele era o sócio de Edison desde o primeiro dia em que começou a trabalhar lá. O poder do desejo definido. Barnes alcançou seu objetivo porque desejava ser associado comercial de Edison mais do que qualquer outra coisa. Ele traçou um plano e não deixou nenhuma alternativa de recuo. Ele permaneceu fiel a esse desejo até que ele se tornasse a obsessão dominante de sua vida e, por fim, um fato. Quando foi a Orange, Barnes não disse a si mesmo: "Tentarei convencer Edison a me dar algum emprego." Ele disse: "Verei Edison e o avisarei de que vim para fazer negócios com ele." Barnes não permitiu que dúvidas ou alternativas distraíssem sua determinação. Ele sabia que teria de vencer ou perecer, queimando pontes para o sucesso. Um antigo general, enfrentando um inimigo muito maior, ordenou que seus soldados queimassem os barcos que os haviam levado ao território inimigo. Ele declarou: "Não há como voltar, vamos vencer ou morrer." E eles venceram. Esse é o espírito necessário para alcançar qualquer grande realização. Queime as pontes que possibilitam a retirada, e você fortalecerá o desejo ardente de vencer. O método para transformar desejo em riqueza. Há 6 passos definidos para transformar o desejo por riqueza em sua equivalente financeira. 1. Defina o valor exato do dinheiro que você deseja. Não basta dizer: "Quero muito dinheiro." Seja específico. 2. Determine o que você está disposto a oferecer em troca. Não existe algo em troca de nada. 3. Estabeleça uma data definitiva para alcançar sua meta. 4. Crie um plano para atingir seu objetivo e comece imediatamente. 5. Escreva uma declaração clara, detalhando o que deseja, o prazo, o que dará em troca e como pretende alcançar isso. 6. Leia essa declaração em voz alta 2 vezes ao dia, sentindo e acreditando que já possui o dinheiro. A aplicação prática desses passos requer mais imaginação do que esforço físico. Eles foram aprovados por Andrew Carnegie e Thomas Edison, que os consideraram essenciais não apenas para acumular riquezas, mas também para alcançar qualquer objetivo significativo.
Os sonhadores como os arquitetos do progresso. Todos os grandes líderes foram sonhadores. Edison, Ford, os irmãos Wright e outros transformaram seus sonhos em realidade. Na era atual, os sonhadores práticos têm uma oportunidade sem precedentes. O mundo precisa de novas ideias, novos métodos e novos líderes. Conclusão. Desenvolva um desejo ardente, defina metas claras e elimine qualquer possibilidade de recuo. A história de Barnes, Edison e outros mostra que a determinação inabalável e um plano bem traçado são a base de todas as realizações extraordinárias. Por meio de muitas lutas emocionantes, os que alcançam o sucesso frequentemente chegam ao ponto de virada em suas vidas no momento de alguma crise, através da qual são apresentados. John Bunyan escreveu O Peregrino, uma das obras mais refinadas da literatura inglesa, após ser preso e severamente punido por suas crenças religiosas. O Henry descobriu o gênio adormecido em sua mente após enfrentar grande desgraça e ser confinado em uma cela em Columbus, Ohio. Forçado pela adversidade a conhecer seu outro eu e usar sua imaginação, ele se descobriu como um grande autor, em vez de um criminoso e marginal. Estranhas e variadas são as maneiras da vida, e mais estranhas ainda são as formas da inteligência infinita, que muitas vezes obrigam as pessoas a passar por todo tipo de sofrimento antes de descobrirem seus cérebros e sua capacidade de criar ideias úteis por meio da imaginação. Thomas Edison, o maior inventor e cientista do mundo, começou como telegrafista. Ele fracassou inúmeras vezes antes de finalmente ser levado à descoberta do gênio adormecido em sua mente. Charles Dickens começou colando rótulos em potes de graxa. A tragédia de seu primeiro amor penetrou as profundezas de sua alma e o transformou em um dos grandes autores do mundo. Essa tragédia produziu primeiro David Copperfield e depois uma sucessão de obras que enriqueceram o mundo para todos os que as leram. Decepções amorosas geralmente levam homens à bebida e mulheres à ruína, porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas emoções mais fortes em sonhos de natureza construtiva. Helen Keller ficou surda, muda e cega pouco depois do nascimento. Apesar de sua grande adversidade, ela escreveu seu nome nas páginas da história como uma figura inspiradora. Sua vida é uma prova de que ninguém está derrotado até que aceite a derrota como realidade. Robert Burns, um jovem camponês analfabeto, sofreu com a pobreza e tornou-se um alcoólatra. No entanto, o mundo ficou melhor por sua existência, pois ele expressou pensamentos belos em poesia, substituindo espinhos por rosas. Booker T. Washington nasceu escravizado, enfrentou preconceitos raciais, mas por ser tolerante, de mente aberta e sonhador, deixou um impacto positivo em toda uma raça. Beethoven era surdo, Milton cego. Ainda assim, seus nomes permanecerão enquanto o tempo durar, porque sonharam e traduziram seus sonhos em pensamentos organizados. Antes de passar ao próximo capítulo, reacenda em sua mente o fogo da esperança, fé, coragem e tolerância. Se você tiver esses estados mentais e conhecimento dos princípios descritos, tudo o mais que precisar virá a você quando estiver pronto. Emerson expressou isso da seguinte maneira: todo provérbio, todo livro, todo ditado que pertence a ti para auxílio e conforto certamente chegará por caminhos diretos ou tortuosos. Todo amigo, desejado não por tua vontade fantasiosa, mas por tua grande e eterna alma, te abraçará. Há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém está pronto para algo até acreditar que pode adquiri-lo. A mente deve estar em um estado de crença, não apenas de esperança ou desejo. Mentes fechadas não inspiram fé, coragem ou crença. Lembre-se, não é necessário mais esforço para almejar grandes objetivos na vida do que para aceitar miséria e pobreza. Um grande poeta expressou esta verdade universal: negociei com a vida por 1 centavo, e a vida não pagou mais. Não importava o quanto implorasse à noite, ao contar meu escasso tesouro. Pois a vida é um empregador justo, dá-te o que pedes. Mas, uma vez definidos os salários, deves cumprir a tarefa. Trabalhei por um salário miserável.
apenas para aprender, espantado, que qualquer salário que pedisse, a vida teria pago de bom grado. O desejo supera a mãe natureza. Assim, mesmo os maiores desafios podem se tornar os alicerces para realizar sonhos quando sustentados por fé e determinação. Pela primeira vez em sua vida, ele ouviu praticamente tão bem quanto qualquer pessoa com audição normal. Deus age de maneiras misteriosas para realizar seus milagres. Extasiado pela transformação do mundo ao seu redor, proporcionada pelo dispositivo auditivo, ele correu até o telefone, ligou para sua mãe e ouviu sua voz perfeitamente. No dia seguinte, ouviu claramente as vozes de seus professores na aula pela primeira vez na vida. Antes, só conseguia ouvi-los quando gritavam a curta distância. Ele ouviu o rádio, ouviu os filmes falados e pela primeira vez conseguiu conversar livremente com outras pessoas sem que precisassem falar alto. De fato, ele havia conquistado um mundo transformado. Recusamos aceitar a herança da natureza e, por meio de um desejo persistente, induzimos a natureza a corrigir o erro pelos únicos meios práticos disponíveis. O desejo começava a render dividendos, mas a vitória ainda não estava completa. O rapaz precisava encontrar uma maneira prática e definitiva de converter essa limitação em um ativo equivalente. Sem perceber totalmente a magnitude do que já havia alcançado, mas embriagado pela alegria de seu recém-descoberto mundo de sons, ele escreveu uma carta ao fabricante do aparelho auditivo, descrevendo entusiasticamente sua experiência. Algo em sua carta, talvez não o que estava escrito nas linhas, mas nas entrelinhas, levou a empresa a convidá-lo a Nova York. Quando chegou, foi levado à fábrica e, enquanto conversava com o engenheiro-chefe sobre seu mundo transformado, um lampejo, uma ideia ou inspiração, como quiser chamar, surgiu em sua mente. Esse impulso de pensamento foi o que transformou sua aflição em um ativo destinado a gerar dividendos tanto financeiros quanto de felicidade para milhares de pessoas por toda a eternidade. O essencial desse pensamento impulsivo foi o seguinte: ocorreu-lhe que ele poderia ajudar os milhões de surdos que vivem sem o benefício de aparelhos auditivos, caso encontrasse uma maneira de compartilhar com eles a história de seu mundo transformado. Foi nesse momento que ele decidiu dedicar o resto de sua vida a prestar um serviço útil aos deficientes auditivos. Por um mês inteiro, ele conduziu uma pesquisa intensiva, analisando o sistema de marketing do fabricante do aparelho auditivo e criando meios de comunicação com os deficientes auditivos em todo o mundo, com o propósito de compartilhar com eles seu mundo transformado. Quando concluiu, colocou por escrito um plano de 2 anos com base em suas descobertas. Ao apresentar o plano à empresa, foi imediatamente contratado para implementá-lo. Mal sabia ele, ao começar a trabalhar, que estava destinado a trazer esperança e alívio prático a milhares de pessoas surdas que, sem sua ajuda, estariam condenadas ao silêncio para sempre. Logo após se associar à empresa, convidou-me para assistir a uma aula que ensinava surdos a ouvir e falar. Eu nunca tinha ouvido falar de tal forma de educação, então visitei a aula cético, mas esperançoso. Lá, vi uma demonstração que ampliou enormemente minha visão sobre o que fiz para manter vivo o desejo do meu filho por uma audição normal. Vi surdos sendo ensinados a ouvir e falar aplicando o mesmo princípio que usei, mais de 20 anos antes, para salvar meu filho do mutismo. Assim, por uma estranha volta do destino, meu filho Blair e eu fomos destinados a ajudar a corrigir o mutismo para os ainda não nascidos, sendo os únicos, até onde sei, que provaram definitivamente que o mutismo pode ser corrigido ao ponto de restaurar a vida normal para aqueles que sofrem dessa condição. O desejo respaldado pela fé é uma força transformadora. Essa qualidade está disponível para todos. A experiência de vida do meu filho Blair é uma prova do poder de um desejo ardente. Ele desejava ouvir normalmente e agora ouve. Ele transformou o que poderia ter sido um grande obstáculo em uma oportunidade que o beneficia e a muitos outros. Nada é impossível para quem alia desejo a uma fé duradoura.